Ministro, boa noite, é muito bom tê-lo aqui no programa, um prazer. E eu queria exatamente pegar daí, né? Porque o Fiuza fez o paralelo em relação à questão sanitária, à pandemia, e eu enxergo exatamente assim, né? Antes da pandemia, um presente de Deus para a esquerda, segundo a atriz Jane Fonda, chegar, né? A grande pauta, a grande causa dessa turma globalista era a questão climática. Porque com uma crise global é a única forma de você justificar um governo mundial. E a gente sabe que isso não é teoria conspiratória, isso não é de hoje. Tem muita documentação acerca dessa ideia de você concentrar o poder em entidades supranacionais e isso vai diminuindo a importância da própria soberania das nações, né? Da Constituição, da democracia. Nós vimos o Supremo Tribunal Federal no Brasil tomando decisões com base na OMS, na ciência, né? E não na Constituição brasileira, por exemplo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que você teve à frente do Ministério, da verdadeira ameaça que representa esse globalismo, né? O que é um pouco desse globalismo, e tendo como gancho também uma chamada no Estadão essa semana, final agora dessa semana, né? Dizendo lá que cientistas temem que a Amazônia vire um deserto na iminência, assim, quase alguns anos. Eu, se não me engano, tem chamadas parecidas de décadas atrás. Então a turma insiste na mesma toada. Mas, enfim, fala um pouquinho da verdadeira ameaça globalista para o Brasil. Rodrigo, vou começar da sua última colocação. Tem uma manchete, realmente, de fato, de 1985, se eu não estou enganado, dizendo que em 2010 a Amazônia já seria uma savana, um deserto. Essa manchete de 85. De quem? Do mesmo grupo de cientistas, ou de parte desses cientistas, ou dito cientistas, que desenvolveram mais recentemente, isso que você falou agora, que é a chamada teoria do tipping point, ou ponto de não retorno. Quem são os cabeças do tipping point? É um americano, que eu conheci, inclusive tive com ele pessoalmente em Washington em 2019, chamado Thomas Lovejoy. Nós tivemos, inclusive, juntos lá no Woodrow Wilson Center, que é lamentavelmente coordenado nessa parte pelo Paulo Sotero, que é um brasileiro, que juntou a turma para falar mal do Brasil. E, por outro lado, pelo Carlos Nobre, aqui do INPE, ligadíssimo a Marina Silva, essa turma toda aí que teve por anos no Ministério do Meio Ambiente, eles desenvolveram essa teoria de que a Amazônia está chegando no ponto de não retorno. E aí quando você fala assim, mas espera um pouquinho, a Amazônia é 84% preservada, depois de 500 anos de presença humana lá, do pós-colonização, tem 16% só que foram suprimidos, e 84% preservado. Que ponto de não retorno é esse? Isso é um chute danado. E a turma faz isso justamente para continuar causando, e aí entra a questão global, causando uma espécie de comoção, né? uma visão catastrófica das coisas, e com isso eles conseguem justificar o dinheiro das suas palestras, o dinheiro para suas viagens, o dinheiro para os encontros internacionais, como vimos agora a discussão, o tema levantado aqui pelo Lacombe, da COP e outros tantos assuntos. O que eu vi ao longo desses 2 anos e meio no Ministério com relação à influência global das elites internacionais sobre os grandes temas de dominação de maneira... e que não tem nada de teoria da conspiração, não. Isso realmente acontece, como você acabou de colocar. Vou lembrar aqui de 2 fatos. Primeiro, em 2019, agosto de 2019, ou setembro, abertura da Assembleia Geral da ONU. O presidente Bolsonaro, pela tradição do Brasil, ia abrir a Assembleia Geral da ONU, era uma terça-feira. Na segunda-feira, a ONU fez um seminário sobre clima. Seminário sobre clima, o presidente chegaria na segunda-feira à noite, portanto não podia participar dessa, que era segunda-feira de manhã. Pediu para que nós, comitiva brasileira, representássemos o Brasil na fala de abertura deste seminário que antecedia a abertura da Assembleia Geral da ONU. Quem não deixou? Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, não deixou o Brasil falar neste evento, sob o argumento de que não era chefe de Estado, então, não sendo chefe de Estado o chefe da delegação, não podia falar. Entretanto, vários países que ali estavam representados por outros que não eram chefes de Estado também, e esses falaram. Agora, quem falou em nome do Brasil? Lembre, acabei de dizer, a delegação brasileira foi impedida pelo secretário-geral da ONU de falar no evento.
Mas quem falou? Falou uma estudante de esquerda aqui brasileira. Foi lá e falou, evidentemente, desceu o pau no governo, falou mal do Bolsonaro, falou mal da política brasileira. Quer dizer, a estudante brasileira, militante / estudante brasileira, teve espaço e o governo não teve espaço. Aconteceu de novo isso agora na COP, essa índia, que inclusive circulou uma foto dela no elevador, dando beijo no namorado, dando volta lá em Londres, tal, enfim, a foto dela bastante bem incorporada à civilização e aos tempos modernos, mas ela foi lá falar na COP com aquela roupa de índio comprada em casa de mágica. Essa imagem que nós vimos lá, ela espelha bem a força que essa turma internacional globalista faz para colocar o Brasil numa caixinha, para colocar o governo Bolsonaro numa caixinha, e quem acaba decidindo isso daí? É o secretário-geral da ONU, é o pessoal do fundo lá do BlackRock, é o pessoal todo, né, ligado a Jorge Paulo Lemann e tudo isso, que querem realmente impor uma agenda, e quem não compra essa agenda é excluído.